vamos estudar os macronutrientes, que são compostos de moléculas grandes. Os chamados micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos que eu falei para vocês, que são dos vegetais, eles estão presentes nesses alimentos. Com isso, as chances de uma pessoa adoecer é muito, mas muito menor. Vamos começar nosso estudo pelas proteínas, que fazem parte desse grupo dos micronutrientes. A gente vai estudar os macronutrientes nesse módulo, que é o módulo 1. E estudaremos os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, a partir do módulo 2. Agora, vamos estudar as proteínas. As proteínas são macromoléculas onipresentes em todo o organismo. São fundamentais para a vida. Nesse slide agora, nós mostramos alimentos ricos em proteínas. Aqui tem o ovo. Vocês conhecem, já sabem. Quando a sua mãe ou a sua avó vai querer que você coma proteína, ela quer logo que você coma ovo. Ela está certa. O ovo é riquíssimo em proteína. Uma das melhores fontes de proteína. O ovo, então, é um alimento fantástico. Gente, o ovo tem tudo que você precisa. O ovo é maravilhoso. As nozes também, se você não sabia, as nozes são alimentos riquíssimos em proteína. Isso não é muito divulgado, inclusive, né? Mas uma porçãozinha de 5, 6, 7 nozes dá todos os aminoácidos essenciais que você precisa para você sobreviver em um dia. É um alimento fantástico, super funcional, com muitos nutrientes. Agora, ela tem muita caloria também. É caloria alta e nutrição alta, tá? Muita coisa boa que tem nas nozes, inclusive proteína. Temos também o peixe. Aqui temos um exemplo, acho que de um salmão ou de uma tilápia. O peixe é uma excelente fonte proteica. Temos também os queijos, vários queijos aí de todos os tipos, que é uma fonte excelente de proteína. Aí temos os queijos que as pessoas normalmente colocam nas pizzas, né? Aí está um exemplo de pizza com queijo, tá? E o grão de bico, que é fantástico também. Lá, o pessoal lá do Oriente, que não tem muito como criar, como fazer a pecuária, que não tem muita carne à disposição, usa o grão de bico na culinária. O árabe usa muito o grão de bico, porque tem proteína, gente, muita proteína. É uma fonte de proteína fantástica. Além de ser um excelente alimento funcional, super nutritivo. Bem, os diversos grãos em geral, como por exemplo feijão, arroz, também tem muita proteína. Na mesa básica do brasileiro, que é o arroz e o feijão, você vai ter toda a proteína que você precisa. Aqui mesmo nesse slide, nós temos um exemplo do grão de bico feito como se fosse um purê, que é o hummus. Muito nutritivo, gente, muito bom. Bem, então são todos esses alimentos ricos em proteína. Não há necessidade, não é necessário você comer carne de boi, carne de porco, para você ter proteína. Na verdade, as pessoas estão com macromoléculas suficientes. Quando eu falo em macromoléculas, eu estou me referindo a proteínas, carboidratos e gorduras. A grande maioria está com isso muito bem nutrido. O que está faltando são os micronutrientes. É aí que o bicho pega. As proteínas são constituídas de uma ou várias cadeias de aminoácidos, né? Que são os seus constituintes básicos. Aqui eu tenho um exemplo de um aminoácido, tá? Que está aqui. Essa molécula aqui de aminoácido é o tijolo da proteína. Então, essa molécula aqui vai se juntar uma com a outra, como se fosse formando um muro mesmo, e vai formar as proteínas, que são moléculas grandes. Então, proteínas são constituídas de uma ou várias cadeias de aminoácidos. Esses aminoácidos são como tijolinhos de um muro. Eles formam um muro proteico. E elas participam de todos os processos celulares. Gente, proteína é a macromolécula mais importante do corpo da gente. É a proteína que faz tudo funcionar. Eu só estou aqui falando porque tem proteína. A gente só existe, só está vivo porque existem enzimas que fazem todos os processos químicos em nosso corpo, que são proteínas. Então, proteína é a molécula, sem dúvida, mais importante do corpo da gente. Elas desempenham muitas funções no corpo da gente, sendo absolutamente indispensáveis para a vida. São as proteínas que determinam a função da célula. Ou seja, para que você possa respirar, falar, pensar, viver,
você precisa de proteína. Milhares delas. Então, por isso, você precisa se alimentar de alimentos ricos em aminoácidos. Na realidade, você não precisa de proteína, você precisa do aminoácido, que é o tijolinho, para poder o teu próprio corpo fabricar as proteínas dele. Grande parte das proteínas que a gente conhece são enzimas. Essas enzimas, elas fazem a catálise, elas catalisam reações das chamadas vias metabólicas. Eu falei para vocês em metabolismo. Metabolismo é transformação. Então, são reações químicas. E a enzima vai fazer a reação química acontecer. Sem enzima, não tem vida. Sem enzima, por exemplo, não tem digestão. As enzimas digestivas fazem a digestão dos alimentos. A função enzimática é tão importante que sem ela você pode dizer que a vida não iria existir. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A reação para transformação, certo, do sal de cozinha, que é o HCl, em ácido clorídrico no estômago, a partir do ácido carbônico. Então você tem ácido carbônico, junto com o NaCl, que é o sal, forma ácido clorídrico, que é o que nós temos em nosso estômago. Para poder o corpo fazer isso aí, sem enzima, não faria nunca. Passaria 1 milhão de anos para essa reação acontecer. Então tem uma enzima específica que faz isso aí acontecer. Então enzima é muito importante para o corpo da gente. Nós precisamos de enzima para pensar, andar, comer, falar. Eu estou agora falando com vocês e só estou conseguindo pensar, elaborar o pensamento e falar com vocês porque milhares de enzimas estão funcionando nesse momento em mim, fazendo uma centena de reações instantaneamente, com uma coisa impressionante que você não pode nem imaginar. Para eu poder falar aqui agora, nossa, milhares de reações químicas aconteceram. E elas só poderiam acontecer com as enzimas. Então, percebam a importância das proteínas para a vida da gente. As proteínas também possuem funções estruturais, ou seja, faz a estrutura do corpo da gente. E também mecânicas, como acontece, por exemplo, com duas proteínas que se chamam miosina e actina, que existem nas células dos músculos. Elas funcionam mais ou menos assim, uma deslizando sobre a outra, fazendo a contração muscular. Tá? E é o que faz, por exemplo, eu poder movimentar minha mão agora, essa contração. Então, essas proteínas que estão no músculo fazem os movimentos do corpo. Proteínas também formam o citoesqueleto das células. O que é o citoesqueleto? É a estrutura da célula. Então, quando você vai olhar a célula, ela tem aquela estrutura, existe um esqueletozinho ali que faz com que ela tenha aquela forma. E são proteínas que fazem isso aí. Elas também participam da comunicação entre as células, que a gente chama de sinalização celular, contribuindo para a troca de informações entre as células. Por exemplo, um hormônio ele vai dar um certo comando para uma célula à distância. Isso é a partir de determinadas proteínas. É por elas que as células mandam mensagens umas para as outras. Vários hormônios também são proteínas. A insulina, por exemplo, tão conhecida, você já ouviu falar tanto em insulina quando se fala em diabetes, quando se fala em glicose, é um hormônio fabricado pelo pâncreas, que é uma proteína. Os anticorpos, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Anticorpo. É aquele que combate vírus, bactéria, fungo, também são proteínas. Eles atuam na imunidade. Quando você é infectado por um vírus, o corpo aprende a criar uma proteína, que é um anticorpo que vai inutilizar aquele vírus, impedindo sua ação nefasta. Então, por exemplo, um camarada pega uma gripe, fica lá gripado, até o tempo em que o corpo consegue fazer um anticorpo para aquele vírus. Quando isso acontece, quando ele faz um anticorpo, a gripe se acaba. E às vezes demora uma semana, você fica lá sofrendo, tomando um monte de remédio, mas só vai resolver mesmo quando o teu corpo fabricar um anticorpo específico para aquele vírus ali. Além de tudo isso que eu falei, as proteínas, que são chamadas proteínas plasmáticas, olha esse nome aí, eu acho que talvez algum médico tenha falado para você já. Proteínas plasmáticas. Plasma vem de sangue. São proteínas que circulam pelo sangue e atuam sobre a osmolaridade do sangue. O que vem a ser isso? Osmolaridade é a capacidade do sangue de reter água nele, para poder ter volume de água. O sangue tem água nele. Quanto mais osmolaridade um sangue tem, mais ele vai reter água. E ele precisa de água. Um sangue sem água está desidratado. Ele não pode circular direito. Então, a proteína é fundamental
para que se mantenha o volume de água no sangue e para que se mantenha a vida. São muitas funções atribuídas às proteínas. Elas são imprescindíveis para que o corpo humano consiga se manter vivo. Sem proteína, não há unidade orgânica, porque elas codificam o que nós chamamos de individualidade biológica. É fazendo com que você que está me escutando agora, que está fazendo esse curso, possa ser um indivíduo único. A tua proteína tem um códigozinho nela, que é só sua. Essa codificação é dada pela sequência dos aminoácidos. Então, a minha proteína não pode entrar no teu corpo, nem a tua proteína pode entrar no meu corpo sem que haja uma reação imunológica. Afinal, se você pegar um órgão seu e colocar em outra pessoa, isso ocorre quando a pessoa morre e doa os órgãos, o sistema imunológico reconhece aquilo como não sendo próprio do indivíduo e vai ter uma reação. As únicas proteínas que podem circular em nosso organismo são as fabricadas pelo próprio organismo. Não tem como ser diferente. Por isso que não adianta você consumir proteína na tua alimentação. Você tem que consumir aminoácido. As proteínas vegetais são muito mais fáceis de serem digeridas e muito mais interessantes para você consumir. Gente, as proteínas que existem em nosso corpo, que são sintetizadas nele, elas só existem porque são produzidas pelo próprio corpo e conseguem ficar dentro do corpo sem provocar uma reação imune. E é feita a partir de aminoácidos. Quando nós ingerimos proteína na alimentação, principalmente as de origem animal, que são proteínas muito grandes, como por exemplo quando você come uma carne de boi, uma carne de porco, nós precisamos antes de tudo quebrar aquela proteína, fracioná-la no processo chamado digestão, até que sobrem os aminoácidos, que são os tijolinhos livres, que agora serão absorvidos, depois de digeridos, eles vão ser absorvidos para ser usados pelo corpo, na síntese das próprias proteínas. Então, é mais ou menos assim. Quando eu consumo uma proteína vinda de uma carne animal, aquela proteína eu não vou usar ela. Eu vou primeiro quebrar essa proteína na digestão, vão sobrar os aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser usados agora como tijolos para eu fabricar a minha própria proteína. Por isso que não adianta, gente, aquela história de você consumir colágeno. Não adianta, isso não funciona. Colágeno 1, colágeno 2, colágeno hidrolisado, isso aí é um apelo comercial que não tem absolutamente nenhum fundamento científico e deveria, na minha opinião, ser proibido. Porque quando você consome colágeno, que é uma proteína externa ao próprio corpo, ela vai passar pelo tubo digestivo, ser digerida nesse tubo digestivo e vão sobrar os aminoácidos, que não vão ser mais colágeno. Então, quando você come o colágeno, toma o colágeno, no seu estômago, esse colágeno vai ser destruído. Então, não adianta. Na realidade, as proteínas são sintetizadas a partir de aminoácidos que se dispõem numa sequência específica, como eu mostro aqui na figura. A1, A2, A3, A4, isso é uma sequência específica. E essa sequência vai ser como um código. O tipo de proteína sintetizado e a função dela vão depender desta sequência aqui e da quantidade de aminoácidos que vai ter. Que vai provocar o enovelamento da proteína, formando uma estrutura tridimensional específica, que a gente mostra no slide aqui. Esse slide aqui você vê que a proteína começa a se formar, vai juntando os aminoácidos, ela começa a se novelar e forma uma estrutura tridimensional que vai ter a ver com a sua função. A combinação dos aminoácidos faz toda a diferença. Ao todo, são 20 aminoácidos, sendo 9 deles essenciais. São os aminoácidos essenciais que precisam ser absorvidos pela alimentação, porque o corpo não os fabrica. Entende? Eles precisam ser ingeridos. Tem vários aminoácidos que o seu corpo faz, mas tem aminoácidos que o seu corpo não faz.